No meu último vídeo do canal, eu ensinei a como rodar o Airflow no Docker. Você pode assistir esse vídeo clicando no link na descrição ou no card do vídeo relacionado. E no vídeo de hoje, nós vamos falar tudo sobre o operador mais importante para essa arquitetura, o Docker Operator. Até então, nós tínhamos o seguinte cenário: o Airflow rodando com os seus serviços containerizados, nosso código de ETL definido diretamente em uma DAG, sendo executado com o Python Operator dentro do container do scheduler. Porém, esse cenário apresenta alguns problemas. O código de ETL fica junto do código da DAG, podendo gerar confusão e dificulta a manutenabilidade do código. Falando nisso, num cenário como esse, todos os processos dividem o mesmo workspace. E em um cenário real, você provavelmente vai querer ter um repositório para cada projeto, por exemplo. As dependências do projeto precisam ser instaladas junto do Airflow. E mesmo que você possa usar o Python Virtual Env Operator, tudo fica facilmente uma bagunça e difícil de manter. Bom, sem mais delongas, vamos começar a utilizar o Docker Operator. Eu vou iniciar criando um novo diretório para armazenar o código específico do meu projeto. Num caso real, esse projeto poderia ser uma ETL, por exemplo. Dentro desse diretório, eu vou criar uma Dockerfile, um diretório src de source, que é onde eu vou armazenar o meu código. Bom, eu criei um arquivo task.py e ele é bem simples. Ele é só uma função main que printa uma mensagem: I'm running inside a Docker container, but outside of Airflow Scheduler container. Porque a ideia da gente utilizar o Docker Operator nesse nosso caso aqui é justamente essa: é parar de executar os nossos códigos dentro do container do scheduler do Airflow e começar a ter um container próprio para cada task que a gente for executar na nossa DAG. Com isso a gente já pode criar o nosso Dockerfile. Eu vou utilizar uma imagem do Python 3.9 Slim, criei um workdir/app e eu vou copiar o diretório source para dentro da minha Docker Image, também para uma pasta source, e vou utilizar como entry point o comando Python aqui. Eu já vou fazer o build dessa minha Dockerfile aqui. Eu vou colocar a tag dela de docker-operator-etl latest. Bom, e com o build da minha Docker Image já concluído, eu volto aqui para o meu arquivo de DAG e a gente vai fazer algumas modificações aqui. Primeiro, a gente já pode parar de importar o Python Operator, a gente não vai mais utilizar ele, e a gente pode já importar o Docker Operator para cá. A gente também vai remover a referência do Python Operator ali da nossa task. E a gente também vai apagar a função printMessage, porque a gente não vai mais deixar o código da aplicação junto com o código da DAG, né? E agora a nossa message task vai chamar o Docker Operator, né? E a gente precisa preencher alguns argumentos básicos aqui para que ele funcione. Agora, durante a edição do vídeo, eu percebi, se você olhar lá na linha 3, eu estou fazendo o import from sys import API underline version. Isso foi um import que foi feito sem querer, provavelmente pelo autocomplete do VS Code. Então você não precisa realizar esse import, tá? Não vai dar problema, não vai dar nenhum erro. Vocês vão ver que eu vou conseguir seguir o vídeo tranquilamente, mas não precisa realizar esse import, tá certo? Somente aqui um parênteses mesmo. Bom, os argumentos do Docker Operator, então, primeiro eu coloquei o API version. Ele nem é obrigatório, na verdade, e não vai ser útil nesse caso, mas é basicamente para tu definir a versão da API da remote. Eu coloquei como auto, porque aí ele identifica sozinho, mas nesse caso nem vai ser utilizado, tá? O Docker URL é a URL do host que está rodando o Docker Daemon. Então esse é o argumento padrão. O auto remove basicamente para tu definir se tu quer que após a execução dessa task, tu quer que automaticamente o container que foi criado seja deletado ou não. E no image a gente passa o nome da imagem, né? O nome da imagem a qual a gente buildou lá. No nosso caso vai ser docker-operator-etl latest. Esse sim é obrigatório, né? O task ID, eu coloquei o mesmo task ID que a gente tinha antes, que é o print message. E por fim, eu preciso passar qual é o comando que vai ser executado no meu container, né? Então, se a gente olhar aqui no Dockerfile, eu coloquei como entry point Python. Então, basta eu passar o path agora pro arquivo que eu quero executar, né? Então, que seria o source/task.py. Que aí, quando ele instanciar esse container, né, e for executar essa task de fato, ele vai executar o comando python
source/task.py. E por fim também a gente tem o force pull, que é para basicamente definir se tu quer puxar de alguma remote essa Docker image, né? Pegar a versão latest dela, por exemplo. Como a gente não está utilizando uma remote aqui, eu setei para false esse argumento, né? Bom, e com isso a gente já pode ir lá no nosso localhost 2.8080, fazer login no nosso web server, né? Usuário airflow, senha airflow, e tentar executar a nossa example dag docker aqui, que agora já está setada com o docker operator, né? Vamos ver o que vai acontecer quando a gente executar ela. Bom, a gente pode ver que falhou. Vamos dar uma olhadinha no log dela para ver o que aconteceu. A gente pode ver que são diversos erros relativos à conexão com o Docker, como se a gente não tivesse acesso a ele. E isso é verdade. Acontece que o Docker Demo está rodando no nosso host, na nossa máquina host, e a gente está tentando instanciar um novo container a partir de dentro do Airflow Scheduler, do container do Airflow Scheduler, que a gente pode dizer que não tem acesso ao Docker. Então o que a gente precisa fazer é que todos os nossos novos containers que vão ser instanciados sejam criados a partir do Docker que está rodando no nosso host. Para fazer isso, a gente vai servir o Docker Socket do nosso host via um serviço TCP com o Docker Socket Proxy. Eu vou criar um diretório para o Docker Socket Proxy e criar também uma Dockerfile. O que vamos fazer aqui é estender a Docker Image oficial, modificando a opção de timeout do server, que o Docker Socket Proxy cria. Vamos copiar o arquivo haproxy.cfg e alterar o timeout server para um valor bem alto. Se não fizermos essa alteração, o tempo de execução das nossas tasks estará limitado a 10 minutos, que é a configuração padrão. Feito isso, vamos referenciar a imagem oficial do Docker Socket Proxy na nossa Dockerfile, porém copiando para ela o haproxy.cfg com timeout modificado. Vou fazer o build da imagem com o nome de docker-socket-proxy:_latest. Voltamos para o Docker Compose do Airflow e criamos um novo serviço, passando o valor 1 para as variáveis de ambiente, containers, images, auth, post e volumes. Isso é para permitir que o serviço possa ter acesso, criar e deletar estes recursos. Precisamos também criar um volume compartilhando o docker.sock do host. Setei esse volume para apenas leitura, adicionando 2.ro ao final. Agora no código da DAG, vamos alterar o parâmetro docker_url do Docker Operator para acessar o docker.sock servido pelo serviço que acabamos de criar, tcp://docker-socket-proxy, ou seja, o nome do serviço, 2375, que é a porta default. Reiniciei o Airflow e agora vamos testar a nossa DAG. Sucesso! A task executou perfeitamente dessa vez. Se entrarmos no log, podemos ver a mensagem que a mesma imprime. I'm running inside a Docker container, but outside of Airflow Scheduler container. No log, a palavra Airflow aparece com asteriscos, mas está tudo funcionando. Um dos pontos positivos que citei nessa arquitetura era o gerenciamento das dependências. Vou dar um exemplo. Eu vou importar o pandas, criar um dataframe qualquer e fazer o build da imagem novamente para atualizá-la. Ao executar a minha DAG agora, ela falha, pois o pandas não está instalado. Vamos resolver isso. Crie um arquivo requirements.txt no diretório raiz do nosso projeto, que contém o código da task. Nele, vamos definir a versão do pandas a ser instalada. Agora, na Dockerfile do projeto, adicione um comando de copy do requirements.txt para a raiz da imagem. Adicione um run para executar o comando pip-install-r requirements.txt. E aqui uma dica bacana. Perceba que eu tenho dois comandos copy. Isso faz com que, caso eu altere o código do meu projeto, ao realizar novamente o build da imagem, as dependências não precisam ser reinstaladas, pois como o build da imagem é feito por camadas,
Caso o meu arquivo requirements.txt não tenha sido modificado, essas camadas não precisam ser rebuildadas. Isso nos poupa tempo no build. Agora, ao executarmos novamente a DAG, ela funciona perfeitamente. Essa é uma maneira, pelo menos ao meu ver, bem elegante e organizada de mantermos as dependências de um projeto no Airflow. Tá, mas agora você quer armazenar os resultados que o seu projeto produz. Uma transformação em um dado, por exemplo. Esse é um pedido super razoável e a gente tem como resolver. Eu vou salvar o data frame que eu criei anteriormente no seguinte path: /app, ou seja, o meu workdir, /data, /data.csv. Vou buildar novamente a minha imagem e perceba, a nossa dica funcionou, as dependências não foram reinstaladas. Voltando para o diretório do Airflow, eu vou criar uma pasta chamada data, no mesmo nível das pastas dags e logs. Na dag, vou importar a função mount do docker.types. E agora, no Docker Operator, usando o parâmetro mounts, eu vou criar o meu volume. Esse parâmetro espera receber uma lista de mount, aquele que a gente acabou de importar. O primeiro parâmetro que o mount espera é o path dentro do container o qual o volume vai referenciar. No nosso caso, /app/data. O segundo parâmetro é o path a ser referenciado no host. Aqui precisamos passar o path completo da pasta data que acabamos de criar. Precisamos passar também o type do mount que estamos fazendo. Vou usar o bind. Então, na verdade, estamos criando um bind, não um volume, mas chamei de volume na explicação somente para simplificar. Vamos executar nossa DAG novamente e olha só que bacana! Agora temos data frame que salvamos em CSV lá no código do nosso projeto, disponível no nosso host. Bom pessoal, para o vídeo de hoje era isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like e inscreva-se para ajudar o canal. Um abraço!